Tu és digno de tudo. Feche seus olhos. Glória ao Senhor. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Mais uma vez. Tu és Digno. de Cante com mais força. Dê a Ele a glória e a honra que só Ele merece. Se quiser ficar de pé, fique de pé. Oh, glória ao Senhor, aleluia. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Oh, nós te exaltamos, Senhor, aleluia. Te exaltamos, oh, aleluia. te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, Te exaltamos, Ela lavara ma favore. Oh, aleluia. te exaltamos. A unção de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. Põe a mão aonde está enfermo agora. Aonde está enfermo, põe a tua mão. Se você não pode pôr a mão, põe a mão no teu peito. A glória de Deus está aqui. Não precisa os pastores impor as mãos, nem ungir, porque a glória de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. É o Senhor quem está nos ungindo. É o Senhor quem está aqui. É o Senhor. É o Senhor. Põe a mão onde está doendo agora. Bora. E creia. E creia. 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 Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. O câncer vai secar pela raiz agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Refluxo gástrico está secando agora pela raiz, em nome de Jesus. Problema nas juntas. Problema nas juntas, nos ossos. Está secando agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Creia. O que você tiver, chama a existência. Está secando agora pela raiz, em nome de Jesus Cristo. Quando Jesus viu uma figueira que não tinha frutos, Ele amaldiçoou a figueira e ela se secou. Você também recebeu de Deus poder e autoridade. Poder e autoridade. Então ordeno agora que essa enfermidade seque pela raiz, em nome de Jesus Cristo. Mas creia, creia, creia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora você exalte ao Senhor, porque fé
é você celebrar a Deus antes de você ver. Você não precisa ver. Se você precisar ver, não é fé, já é evidência. A fé celebra antes de acontecer. Te exaltamos, aleluia, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, exalte ao Senhor com toda a tua força, aleluia. Erga suas mãos aos céus, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Só as vozes, te exalta, só as vozes, sem instrumento nenhum. Te exaltamos, Senhor, te exaltamos, ó Senhor, mais uma vez em nome de Jesus, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus com toda a sua força. Amém. Amém. Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós estamos na tua presença, celebrando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Jesus matou a morte. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Jesus matou a morte. Aleluia! Oh, glória a ti, Jesus. Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela tua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Podemos sentar. Deus é muito bom. Ele é muito bom. Ele não é bom, ele é muito bom. Diga comigo, Deus é muito bom. E eu ainda vou tentar compartilhar a palavra de Deus, né? Tentar compartilhar a palavra. E Deus vai dar graça. Porque, obrigado, gente. Porque, não sei nem quem está aí. Ó, Gabriel. Porque todas as vezes que a gente sobe aqui, eu pelo menos sou assim, eu não sei os outros, cada um tem um hábito. Mas para mim, toda vez que eu venho dar a palavra de Deus, para mim é como Paulo, em fraqueza, temor e tremor, diante de Deus. Porque pode ser minha última noite. Eu não sou dono do amanhã. Eu não sou dono nem do minuto seguinte. Pode ser a sua última noite.
Você já pensou nisso, queridos? Que pode ser a sua última noite? E aí? Você tem medo da morte? Você tem medo da morte? Se você tiver medo da morte, é a hora de você, hoje, a noite é a noite de você perder esse medo. Porque ela é inevitável. Ela vem para todos. Mas a morte, lembre-se que eu orei agora há pouco, e nós ouvimos isso de manhã com a missionária que ministrou pela manhã, que está na Bíblia em espanhol. Jesus matou a morte. A morte foi tragada na vitória. Aleluia! Dê um glória a Deus bem forte. Não foi qualquer coisa que Jesus fez. A morte foi tragada na vitória. Jesus, eu vou guardar essa frase. Jesus matou a morte. Que bênção. Que expressão forte. Só. E nós vamos ver um pouco a palavra de Deus. Eu quero fazer uma pergunta a você. E diante de tudo isso que aconteceu aqui nesta noite, diante de tudo que aconteceu sexta-feira aqui, quem estava aqui sexta-feira, levante a mão se tiver coragem. Diante de tudo que aconteceu, eu quero fazer a primeira pergunta para você. Aonde está a sua confiança? Aonde está a sua confiança? Segunda pergunta, em que baseia a sua fé? Em que você baseia a sua fé? Terceira pergunta, em que é que você está seguro? Primeira pergunta, vou repetir para você não esquecer. Aonde está a sua confiança? Em quem? Em que baseia a sua fé? Em que você está seguro? O que é que você espera? Eu ia fazer uma pergunta agora há pouco e estava me esquecendo, mas não vou me esquecer não. Nós acabamos de cantar que nós queremos mais de Deus. É verdade isso? Você quer mais de Deus? Dura coisa pedistes. Dura coisa pedistes. Vocês cantaram lindo. Mas a hora que eu comecei a ouvir cantar, eu quero Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Eu não sei se o Espírito de Deus agora ali, eu estava assim, o Espírito de Deus veio a mim, ou a palavra veio. Eu só sei de uma coisa, que me veio a palavra: duro é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa pedistes. Porque a palavra vai se transformar em 3 elementos na sua vida a partir de agora. A palavra de Deus se transformará em 3 elementos na sua vida: fogo, martelo e espada. Você quer Deus? Você quer Deus? Pensa bem antes de responder. Você quer Deus? Pois 3 elementos virão sobre a tua vida: fogo, martelo e espada. Pensa bem nisso. Pois Deus não vai desperdiçar o seu poder sobre quem não for experimentado. Ele não vai colocar a sua glória em copo sujo, em vaso sujo. Você se lembra de da palavra que a irmã Renata deu aqui um domingo de manhã, que ela colocou aqui uma bacia e começou a derramar água, derramar água, derramar água, e toda a sujeira foi saindo. E enquanto a sujeira não saiu, aquela água não ficou limpa. Pois o Espírito de Deus só virá sobre a tua vida, como você está falando aí: eu quero Deus, quando você estiver limpo. Ele vai começar a ser derramado sobre a tua vida para limpar, 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 limpar. O fogo vai aumentar. Purificação do ouro. Ouro, prata. É purificado com fogo. Só com fogo. Só com fogo. Madeira, feno e palha só é queimado com fogo. A obra de cada um subsistirá. Virá também o martelo. Martelo é o elemento que quebra a pedra, o coração endurecido. O coração endurecido será quebrado pelo martelo da palavra de Deus. E é daqueles martelos pneumáticos que quando vem, tem muita força. E virá também a espada, que a palavra diz que ela tem 2 gumes. Ela corta dos 2 lados. É apta para discernir o quê? Pensamentos e
intenções. As intenções do seu coração. E eu sei o que eu estou dizendo. Eu acabei de falar para você que eu passei 14 anos aqui no Brasil. Que eu estou há 14 anos aqui. E Deus passou o martelo, a espada e o fogo. Avivamento, duas coisas é preciso inicialmente. Duas coisas é preciso para avivamento. Primeiro é preciso obediência. A Deus, em primeiro lugar. E às autoridades instituídas por Deus. Está aqui. Duas coisas é necessário. Obediência a Deus e obediência às autoridades instituídas por Deus. Segunda coisa, oração. Oração. Oração aliado com a palavra. Nunca sem palavra. Você nunca tira da sua vida a palavra. Porque oração sem palavra é perigoso. Pode aparecer espíritos estranhos, como aconteceu com muitos que começaram seitas, como os mormons, adventistas e por aí afora. Cuidado, oração com palavra, sempre com palavra. E aí sim, virá o avivamento, que culminará também em duas coisas. Que é o próprio avivamento em si e a colheita que virá. Primeiro, o avivamento começa na igreja. Deus avivando os mortos que estão dentro da igreja. Avivamento não é coisa boa não, irmãos. Avivamento é da vida que está morto. Quando há avivamento é sinal que há morte. Avivamento é trazer à vida aquilo que está morto. E daí então, depois que houver vida, porque aí vem a santidade de Deus sobre a igreja, então vem a colheita. Aí o mundo lá fora vai perguntar o que é que está acontecendo no meio desse povo. E virão, e alguns vão dizer, estão bêbados. Outros vão dizer, estão cheios de mostos. Mas quando o Pedro se levantar, 3.000 se converterá, 5.000 se converterá, 10.000 se converterá, e por aí afora. É isso que vai fazer com o avivamento. Querem avivamento? Então se preparem, porque o avivamento virá. O avivamento virá, já foi iniciado. Já foi iniciado. O Senhor está restaurando o dom de cura nesta igreja. O Senhor está restaurando o altar, por assim dizer, que não é, a gente chama de altar, mas subentende-se o que é. Está restaurando o altar e está restaurando os ministérios, e virão mais coisas. E também haverá limpeza, como o Gabriel falou. Vai haver limpeza. Essa limpeza já começou, mas vai se aprofundar ainda mais, porque agora Deus tem pressa. Deus está com pressa, o mundo tem que ser ganho, porque Jesus vai voltar. Eu quero começar esta palavra. Primeiro nós vamos ler o Salmo 121. Salmo 121. Eu fiz 4 perguntas para você. E a primeira pergunta que é, aonde está a sua confiança? É o que podemos dizer que é o título dessa mensagem. Salmo 121. Diz assim. Vamos ler todos juntos, né? Porque é um salmo conhecido, nós já decoramos este salmo. Vamos ler todos juntos? Amém? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero começar a palavra meditando neste salmo um pouco. E antes de continuar, eu quero fazer um parênteses aqui neste salmo. No Velho Testamento, Deus falava sempre no monte. Sempre que alguém queria ouvir a Deus, ia a um monte. Abraão foi ao monte, Moisés foi ao monte, todos do Velho Testamento iam ao monte, porque o monte era o lugar da presença de Deus, era onde Deus se manifestava. Só que
nós hoje não precisamos ir a um monte para ter a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela habita em nós. A presença de Deus, diga, a presença de Deus habita em mim. Com mais força, a presença de Deus habita em mim. Amém? Você tem certeza disso? Agora você imagina uma coisa. Eu disse que eu tinha aberto um parênteses. Se a presença de Deus habita em mim, imagina quando vários mins se reúnem. Imagina a presença de Deus que está aqui nesse lugar. Imagina a presença de Deus que está nesse lugar. São vários mins se reunidos nesse lugar. A presença de Deus está aqui. Não em uma pessoa só, mas em várias. E é aí que eu me surpreendo. Ainda, depois de tantos anos, como é que tem gente que ainda tem coragem de não subir a esse monte? Como é que tem gente que tem coragem de não subir a esse monte? Está de barriga cheia, está saciado, recusou e de nada tenho falta. É assim que se encontra, queridos, infelizmente. Paulo dizia, vocês são ricos, vocês são ricos. Apocalipse fala, rico sou e de nada tenho falta. E nós não nos damos conta. Não nos damos conta que por mais simples que seja um culto, queridos, a presença de Deus é manifesta nesse lugar. Quando nós moramos longe, nós nos damos conta da falta que isso faz. Eu não moro muito longe, eu moro a 80 quilômetros de São Paulo. Mas não é fácil subir e descer essa serra. Não é toda hora que a gente pode estar aqui. Nós temos que fazer um esforço para poder estar aqui vários dias seguidos e poder estar juntos, estar na comunhão, ouvindo a palavra, sendo edificados, ouvindo um testemunho, ouvindo uma pregação. Seja através do nosso pastor, seja através de outro homem de Deus, de uma mulher de Deus que sobe a esse lugar, como sexta-feira e hoje de manhã nós tivemos aqui a missionária dando a palavra de Deus acerca da ressurreição de Jesus Cristo. E muitas vezes, queridos, nós nos contentamos com um culto de ceia, nos contentamos com um pouquinho, e nos esquecemos que neste monte está a presença de Deus. Não por causa do local, não por causa do edifício. Uma vez eu me lembro que o pastor Dirceu disse, nós estávamos lá na Rua 2, e ele disse o seguinte, não por causa disso aqui, porque isso aqui pode virar um depósito de banana a qualquer momento. Assim que a igreja sair daqui, isso aqui vira um depósito de banana. E não é que virou mesmo? A igreja saiu de lá e virou um depósito de banana. Não é por causa do prédio, por causa de nós, por causa dos vários mins. Então eu quero incentivar os queridos. A irmã falou esse fim de semana, igreja clandestina, escondida. A igreja escondida. Que privilégio nós temos, queridos. Quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite. Está aqui junto com os nossos irmãos na presença de Deus. Trazendo o Deus que habita dentro de nós, para se juntar com Deus que habita dentro do nosso irmão. Que é o mesmo Deus, é um só, não são vários. É um só que habita em todos nós. Amém? Então valorize esse tempo, queridos. Valorize esse tempo. Porque está cheio de irmãos que entram em contato comigo de várias partes, dizendo, pastor, pelo amor de Deus, passa aqui. Como a gente sente saudades daquele tempo em que a gente ouvia a palavra de Deus. Como a gente sente saudades daquele tempo que a gente adorava a Deus. E eu fico pensando o que é que esse povo anda ouvindo e o que é que anda cantando. Oh, queridos, tenhamos cuidado. Fechando parênteses e voltando aqui para o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O Salmo 121, do Salmo 120 até o Salmo 126 são chamados salmos de romagem. Todos os anos o judeu tinha que ir a Jerusalém. E eles iam por caminhos perigosos. Não eram estradas, autoestradas como a gente tem, Castelo Branco, Bandeirantes, nada disso. Eles tinham que passar por caminhos perigosos, onde haviam bandidos. E todos sabiam que eles levavam ouro, que eles levavam pedras preciosas, que eles levavam dinheiro que era para dar lá na casa do tesouro.
Eles iam com riquezas, e os ladrões se colocavam para poder roubar o povo de Deus. E aqui está um salmo em que eles iam declarando isto pelo caminho. Davi escreveu esse salmo e eles iam declarando isto pelo caminho. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Teu pé não vai resvalecer, não vai dobrar, não vai virar. Aquele que te guarda, não tosqueneja, não dorme. Isso é sinal que Deus não sonha. Sonha só para quem dorme, Deus não sonha. Não é? Sonhos é para nós, não é para Ele. Então, nós vemos que eles iam andando pelo caminho e confessando a palavra de Deus. Por quê? Porque muitas lutas aconteciam naquele trajeto. Quantas adversidades, quantas situações aconteciam naquele trajeto. Quantas provocações, quantas armadilhas aconteciam. E na nossa vida, queridos, no nosso trajeto para Jerusalém Celestial, quantas lutas nós passamos, quantas provações nós passamos, quantas ciladas de Satanás nós passamos, quantas coisas nos acontecem, e nós vamos no nosso caminho, elevando os nossos olhos para os montes. Qual é o nosso monte hoje? A palavra de Deus. Nós elevamos os nossos olhos para a palavra de Deus, e daqui vem o nosso socorro, é daqui que vem o nosso socorro. É daqui que vem o nosso socorro da palavra de Deus. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não dorme, ele não tosqueneja. Não é que nem nós que estamos no culto e de repente começamos a pescar. Não, ele não pesca, ele está acordado. Quantas lutas nós passamos na nossa vida, e cada um de Israel conhecia isso. Cada um de Israel conhecia isso, porque eles iam pelo caminho e iam confessando esses salmos, iam confessando o Salmo 120, o Salmo 121, o Salmo 122, Salmo 123, 124, 125, 126, iam lembrando a palavra de Deus, e o Senhor ia, o anjo do Senhor ia à frente, e ia livrando o caminho de cada um deles. Agora nós vamos para um trecho da palavra. E antes de nós irmos para esse trecho, nós vamos ver uma parte da palavra de Deus em que Israel está no meio de uma situação perigosa. Senaqueribe, rei da Assíria, vem e afronta o povo de Deus. Se você ler, não vai dar tempo agora de Isaías, do capítulo 30 até o capítulo 37. Você vê Senaqueribe, o rei da Síria, afrontando o povo de Deus e dizendo para eles: olha, o que vocês estão pensando, essa conversa de Ezequias? Essa conversa de Ezequias, que o Deus de vocês livrará. Que Deus que vocês? Nenhum Deus resistiu até agora. Você acha que o Deus de vocês vai resistir? E num primeiro momento, o povo de Israel, acostumado que estava buscar ao Senhor, acostumado que estava buscar ao Senhor em qualquer tipo de situação perigosa, eles tomam uma decisão desastrosa, vão buscar ajuda ao Egito. Lembra que eu disse que o monte é o lugar da presença de Deus. O Egito que é lugar de servidão. Egito é representação do mundo. Diga comigo, lugar de servidão. De onde é que o povo de Israel saiu? Aonde é que eles ficaram 400 anos sendo subjugados, humilhados, escravizados? De onde foi? De onde é que Deus tirou o seu povo com mão forte? Da onde é que Deus matou os inimigos? Primeiro deu 10 pragas. Onde foi? Da onde é que ele tirou esse povo com riquezas? Do Egito. E quando os egípcios seguiram o povo de Israel no deserto, o que aconteceu? Deus se interpôs com uma nuvem e eles não conseguiam chegar. Depois o mar se abriu,
O povo de Israel passou a pé enxuto, os egípcios vieram atrás, e o que aconteceu com eles? Deus fecha o mar, e aqueles egípcios que eram vistos, hoje não se vê mais. E os historiadores que gostam, de comprovar que a Bíblia é verdade, foram mergulhar lá no mar lá, e descobriram umas rodas de carroça, uns pedaços de carruagem de ouro. Aí eles disseram assim: olhe, realmente a história aconteceu, eles passaram por aqui mesmo. Novidade, a gente já sabia, está escrito na Bíblia. Está escrito. Só que Israel vai buscar ajuda a quem só podia ser servidão. E olha a resposta que Deus dá a esse povo. Vamos para Isaías 30, 15. 32 nós vamos ler depois. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas não quisestes. Olha o que diz a versão King James, traduzida para o português. Com efeito, assim diz o soberano Yahvé, o Santo de Israel: no arrependimento, na conversão e na paz produzida pela fé, está a vossa salvação. Na paciência e na tranquilidade está o vosso poder. Contudo, vós o rejeitastes. Irmãos, quantas vezes na nossa vida cristã, e talvez até agora, um Senaqueribe não apareceu, gritando alto, às vezes um processo judicial, um desemprego, falta de dinheiro, problema de saúde, e o Senaqueribe gritando: qual é o Deus que vai te livrar disso? Qual é o Deus que vai te livrar disso? E eu estava meditando e pensando nas coisas que nós fazemos muitas vezes. A irmã Norma, pregando de manhã, ela deixou uma frase que eu anotei: o nosso grande problema é a incredulidade. O teu e o meu problema, o teu e o meu maior problema é a incredulidade. Porque quando Deus nos diz, descansa, você acha que você não tem que descansar. Você acha que você precisa fazer alguma coisa. Entenda, às vezes é meio perigoso quando se fala descansa, não faça nada, Porque tem sempre assim uns desavisados que acham que não precisa procurar emprego, Que acham que não precisa mandar o currículo, Que acham que não precisa ir atrás. Não, Deus falou, então eu vou ficar em casa, Acordo segunda-feira, meio-dia, porque é para descansar. Não. Entenda-se que cada um de nós tem que desempenhar o seu papel. Mas, fazendo tudo o que se sabe. Essa semana a irmã Ruth falou para mim um versículo que diz que Deus opera com os exércitos dos céus e com os moradores da terra. Daniel 4:35. Deus opera com os exércitos dos céus e com os moradores da terra. Ou seja, aquilo que está ao nosso alcance fazer, temos que fazer. Mas em fazendo tudo que sabemos, tudo que está ao nosso alcance e nada aconteceu, qual é a solução? Ficar preocupado? Arrancar os cabelos? Voltar ao Egito? Porque muita gente diz, a partir do momento que eu comecei a servir a Deus, a minha vida desandou. Eu quero dizer uma coisa a você: servir a Deus não é fácil. Servir a Deus não é fácil. E sobretudo quem tem chamada de Deus para o ministério pastoral ainda é mais difícil, porque vai ter que deixar tudo por amor a Jesus e ao Evangelho. Marcos 10, 29 e 30. Mas é tudo mesmo. Nada pode ser empecilho.
E o povo de Israel, depois você com calma, você leia na sua casa, do capítulo 30 até o capítulo 37, para entender o que aconteceu com Israel. Israel pegou os seus tesouros, pegou mensageiros selecionados e mandou com seus tesouros ao Egito para pedir socorro. Só que Deus desdenhou daquilo. Os mensageiros que foram ao Egito não conseguiram nada, perderam o ouro, perderam todo o tesouro, voltaram completamente envergonhados e sem exército para ajudar. E Deus faz uma comparação lá com Israel, está lá no capítulo 37, de que Israel quis se proteger debaixo de um muro com barriga. Os exércitos inimigos antigamente usavam uma ponte com ferro, um touro de madeira com ferro na ponta, e eles vinham e davam no muro, e aquilo ia formando uma barriga. Pois o povo de Israel foi e se protegeu embaixo da barriga do muro. Ou seja, a qualquer momento, aquele muro ia cair sobre a cabeça deles. Qualquer momento. E quantas vezes, queridos, os filhos de Deus, nós, o povo de Deus, não nos escondemos embaixo de muros com barriga. Queremos tomar as soluções nas nossas mãos, queremos tomar as rédeas da situação na nossa mão, e nos metemos em cada cilada, que só pela misericórdia de Deus, para sairmos. E olha o conselho de Deus, que Deus deu àquele povo. Diz a palavra de Deus que no arrependimento, por que eles se meteram nessa situação? Por causa do pecado de Israel. Eles se meteram nisso por causa da desobediência deles. E muitas vezes, com raríssimas exceções, nós nos colocamos em cilada por causa da nossa desobediência. Porque não somos fiéis a Deus. E por isso, muitas vezes, nós nos colocamos em situações difíceis. Muitas vezes, enfermidades vêm porque nós não cuidamos bem do nosso corpo. Afinal de contas, Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. E senta e come uma carne de porco bem gorda, uma carne gorda cheia de óleo, de graxa e não sei o que lá, e acha, não, Deus vai usar lá o negócio e vai desentupir as artérias. Irmãos, tomem cuidado. Vai comer sal, senta, pega o saleiro e não quer que a pressão suba. Chega de noite, vai dormir, bate um prato de feijão com arroz, carne, batata frita, sei lá mais o que, e vai dormir. Coitada da esposa desse homem que está do lado. E quer que nada aconteça. Nós precisamos ter cuidados. Então, muitas vezes, nós nos colocamos em situações difíceis. E como eu disse, raras vezes, raras não. À medida que nós vamos nos tornando obedientes à palavra de Deus, muitas vezes nós seremos confrontados com situação para provar a nossa fé. E nós vamos ver isso já já. Não são poucas vezes, não. Muitas vezes nós vamos ser provados com situações. A irmã Ruth tem uma frase que eu gosto demais. Eu sei que não é dela, mas para mim é ela que é a autora, porque foi ela que me ensinou. Confiar, esperar e depender. Foi ele que ensinou. Diga comigo, confiar, esperar e depender. Confiar é fácil, irmãos. É facílimo. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir dá. Quanto mais você ouvir, mais você confia. Quanto mais você ouvir, Romanos 10:17, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eu tenho que dar as referências aqui, senão eles me corrigem aqui na frente, irmãos. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas esperar e depender é difícil.
Ela está lembrando aqui, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, e ele ainda repete, espera, pois, no Senhor. Não é na pessoa que te prometeu, é no Senhor, porque a pessoa que te prometeu pode falhar. E aí você diz, aquele irmão, estou cansado de irmão que cumpre não, como é que é? Promete e não cumpre. É lógico, irmãos, você também promete e não cumpre, ele é igual a você. São sujeitos a falhas, são sujeitos a intempéries. Você não marca um horário, eu vou estar 8 horas em tal lugar, e quando você pega a Belmira Marim, você esquece. 8 horas já era. Pode ser 9, 10, mas você não marcou às 8, você não é um homem, uma mulher de palavra? É, mas tinha um percalço no caminho. E alguém vai dizer, saísse mais cedo, quando? 5 horas da manhã? 3, 4? Só se for. Acontece as intempéries, acontece os problemas. Então confiar, esperar e depender é difícil. Confiar é fácil, mas esperar e depender, e era o que Deus queria desse povo, porque Ele disse, olhe, se vocês arrependessem do seu pecado, se vocês se convertessem dos seus maus caminhos, segundo Crônicas 7,14, diz o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus ouvidos e os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aonde é que está o segredo? No arrependimento, na conversão. Arrependeu do pecado e converte, muda a trajetória. E aí o Senhor vem com provisão. Não adianta você se meter em dívida, continuar endividado, endividando e achando que Deus vai dar provisão. Arrepende-se do seu pecado. Arrepende-se do mal que você praticou. Muda a sua trajetória de vida. O que você fez para você ficar desempregado? Oh, pastor, foi a crise. Ok? E se não foi a crise? E se você foi um mau funcionário? Você tem que ponderar e ver o que está acontecendo. Israel deveria ter parado e pensado, o que está acontecendo conosco? Por que esse rei está vindo com tanta força sobre nós? Ora, nós sempre clamamos ao Senhor e Ele sempre nos livrou. Mas alguém deu um conselho, vamos ao Egito. Vamos lá, vamos voltar no mundo, vamos buscar ajuda lá no mundo. E esqueceram que a ordem era confiar, esperar e depender. Esse foi o erro de Saul. Deus deu uma ordem a Saul, espera 7 dias. Através do profeta Samuel. Espera 7 dias. Espera 7 dias. E o livramento do Senhor viria. Mas Saul entendeu que o profeta estava demorando, que ele deveria tomar as rédeas nas mãos. E quando o profeta de Deus chegou, Samuel chegou e disse, o que fizestes? Hoje o Senhor teria confirmado o teu reino. Perdeu. Perdeu. Porque não soube esperar no Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Esperar no Senhor, confiar no Senhor, depender do Senhor é a chave para a nossa vida, queridos. Israel tomou um conselho, Deus deu um conselho, na conversão e na paz produzida pela fé. A fé nos faz descansar. A fé, com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar com paciência. Não. Ele não fala o tempo. Quando eu cheguei no Brasil, eu vim para cá pensando que eu vinha para cá por poucos meses. Eu vinha por poucos meses, eu já tinha tudo traçado, já conhecia todo o trajeto, já sabia o que fazer, sabia como fazer. Sabia em que portas bater, sabia tudo. Pensava eu, que na realidade eu estava batendo eram nas portas do Egito. Aliás, as portas que eu iria bater eram as portas do Egito. E Deus não deixou.
E Deus não permitiu. E Deus me castigou como castigou Israel. Para me fazer esperar nele. E por que o tempo demora? Por nossa causa. Por que Abraão teve que esperar 25 anos por Isaac? Não era promessa de Deus? Foi porque no meio do caminho, Abraão gerou o quê? Ismael. Gerou Ismael. Será que você não está gerando Ismael na sua vida também? Será que você não está gerando Ismael na sua vida? Pare para pensar um pouquinho. Será que você não está gerando problemas na sua vida, na tentativa de resolver as coisas? Porque muitas vezes nós achamos, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com o modelo do ministério, eu não concordo com o modelo do trabalho, eu não concordo com o modelo da escola, eu não concordo. Mas quem é que te chamou para concordar com alguma coisa? Você foi chamado para fazer. O que está nas suas mãos, faça-o. E faça-o depressa. O que está na sua mão, faça. O que está ao seu alcance, faça. Seja obediente no pouco, para que o muito possa chegar. Se você não é obediente no pouco, quer receber muito de quê? Você acha que uma pessoa que não sabe obedecer no pouco, vai obedecer no muito, queridos? Assim que ela pegar um pouco de dinheiro na mão, ela some. Essa igreja já não serve para mim, aqui os irmãos são muito pobres. Já não serve mais. Por isso que Deus não dá muitas vezes. Então nós precisamos entender, queridos, que é necessário confiar, esperar e depender em Deus. Diga comigo, confiar, esperar e depender em Deus. Seja qual for a situação, boa ou ruim. Boa ou ruim. Confiar, esperar e depender. E muitas vezes nós precisamos ficar quietos no colo do Pai. Muitas vezes nós precisamos ficar quietinhos. Vem a ordem do Senhor, aquieta-te e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Aquieta-te e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietar, principalmente para quem é ativo. Há homens que se aposentam e não conseguem ficar parado. Não consegue. Ele tem que fazer alguma coisa. Às vezes, com essa história do meu pai ficar internado muitas vezes por causa do AVC que ele teve, eu vi homens de 40, 50 anos que 48, 49, 50 anos que se aposentaram e vão para a praia. Chegam lá, param, infartam. Porque estão tão acostumados a estarem ativos que quando para, não conseguem ficar parados. Não conseguem descansar. Ficam agitados, ficam ansiosos. Por estarem ociosos, ficam ansiosos. E aí o coração não aguenta. E aí começam a beber, começam a fumar demais, começam a comer demais, e o coração não aguenta. E Deus estabeleceu o princípio do descanso desde o princípio. Porque Ele criou tudo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Não é para nós guardarmos um dia que é o sábado. O sábado é um princípio que Deus estabeleceu. Tudo que está no Velho Testamento é sombra daquilo que está acontecendo no Novo. E Deus estabeleceu um princípio de que nós precisamos aprender a descansar em toda e qualquer situação. Já fez tudo o que você sabe? Descansa. Mas pastor, o mundo está caindo lá fora. Descansa. É do Senhor que vem a provisão. O Senhor protege o órfão e a viúva. Ele não abandona. O Senhor não abandona os seus filhos. Então Deus seria mentiroso. Ele não abandona os seus filhos. Amém? Todas as vezes, depois da tempestade que nós passamos na nossa vida,
Nós apanhamos e demoramos mais porque nós não sabemos fazer isso, como Israel. Vamos buscar ajuda de onde não deveríamos buscar. Muitas vezes somos tentados a buscar ajuda com pessoas que jamais nós deveríamos chegar à porta. Às vezes eu falo com irmãos que entendem o propósito de Deus e ele diz, olha, eu estou passando por determinada situação, seria tão fácil eu resolver isso. Basta um telefonema e eu resolvo o problema na hora. Dinheiro? Na hora. Eu não preciso passar por isso, mas passo porque o Senhor quer. Agora, sabe qual é o duro? É quem está do lado entender. Sabe qual é o duro? É quem está do lado entender. Você lê a história. Senaqueribe mandou mensageiros e mandou falar para quem estava sobre o muro, não só com os emissários de Israel que foram enviados, mas eles também falaram em hebraico, que o mensageiro disse, olha, fale conosco em aramaico, que assim, os leigos não entendem. E o homem disse, é para já, começou a falar em hebraico, que até o pobre entendia. Vocês estão pensando que vocês vão ser livres? Vocês estão pensando que essas muralhas aqui vão proteger você de alguma coisa? O nosso rei vai derrubar isso aqui tudo, o nosso exército vai derrubar tudo. E ele ainda fez olha, eu dou 2.000 cavalos para vocês, se vocês tiverem homens que montem esses 2.000 cavalos, eu vou embora. Ele desafiou. E quantas vezes nós somos desafiados? Às vezes a esposa não entende o marido não entende a esposa, os filhos não entendem os pais, e começa uma guerra, não enviada de Senaqueribe, mas dentro da própria casa, porque as pessoas não conseguem entender a situação que está se vivendo. E não adianta você dizer, irmãos, se você está ótimo, não tem problema nenhum, glória a Deus pela tua vida, que bom. Mas dificilmente a gente acha alguém que não tenha um problema sequer a ser resolvido, seja ele de que ordem for. E nós precisamos precisamos confiar, precisamos depender e precisamos esperar no Senhor. Por quê? Porque a resposta vem de Deus, o livramento vem de Deus. É sempre dele, não é pela nossa força, não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus, é sempre por Ele. É sempre pelo Senhor. Assim aconteceu com vários homens. Abraão, José, Moisés, Gideão, Lázaro, os discípulos. Lázaro, nós conhecemos a história de Lázaro, João 11. Eu tenho que encurtar aqui para terminar. Lázaro andou com Jesus, amigo de Jesus, ficou doente. As irmãs mandaram um recado, o teu amigo está enfermo, aquele a quem amas está enfermo. Jesus demorou 4 dias. Quando ele chegou, Lázaro estava morto, enterrado, já cheirava mal. Ou seja, a situação já tinha acabado. Não para Jesus, porque Jesus em todo o tempo, ele declarou a palavra, nosso amigo Lázaro dorme. Se ele dorme, ele vai acordar. Não, ele está morto mesmo. Ele está morto, mas é bom que vocês saibam disso, porque eu vou lá ressuscitar ele. Uma vez Deus me deu uma frase, que nada está tão morto na nossa vida, que não possa ser ressuscitado. Nada está tão morto na nossa vida, que não possa ser ressuscitado. O nosso Deus é o mesmo Deus que operou no passado. Em Mateus, capítulo 8, versículo 23, Jesus dá uma ordem aos discípulos, e aqui é daquelas situações em que os discípulos estavam obedecendo a Jesus. Os discípulos obedeciam plenamente, ele não tinha ponto aqui que se pegasse de desobediência dos discípulos. Não havia nada, absolutamente nada, em que os discípulos estivessem em desobediência. E diz a palavra no versículo 23, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande,
que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava. Como Jesus é descansado, né? Que exemplo para nós. Em meio a uma tempestade violenta, Jesus estava dormindo. A palavra diz que o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Alguém já ficou num barco açoitado? O senhor não vale. O senhor não vale. O senhor é pescador, não vale. O Rafael também não. Quem é pescador não vale. Vocês não sabem que é um barco açoitado por ondas. E Jesus dormia. Jesus dormia. Estava no barco com os discípulos, estava dormindo. Estava cansado, foi dormir. E os discípulos começaram, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Isso é que é incredulidade, né? Jesus no barco com eles, visivelmente. Nós temos Jesus no barco pela fé. Eles tinham visivelmente, pessoalmente, em carne e osso e pele, ali com eles. E eles disseram: Senhor, salva-nos que perecemos. E Jesus disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Jesus estava dormindo em meio à tempestade. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Cabia aos discípulos saberem quem ele era. O problema é que os discípulos não sabiam. Nós ouvimos hoje pela manhã isso. Eles achavam que ele era o libertador de Israel. Ele vinha para libertar o reino de Israel. Ainda depois que Jesus morreu no caminho de Emaús, era a conversa dele. Oh, Jesus que prometeu que vinha libertar Israel, morreu e não ressuscitou. Só depois que Jesus foi andando com eles e contando, os olhos deles abriu-se-lhes. E nós, queridos, temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, a revelação dada por Deus. Está toda a história do princípio até o final de como é que vai suceder. Não precisamos mudar, e nem podemos, um J e um tio, porque tudo se cumprirá. E nós ainda duvidamos. Nós ainda duvidamos. Achamos que ele não é suficiente para curar uma doença grave. Achamos que ele não é suficiente para reverter uma situação irreversível. Não entendi. E não sentimento. Exatamente. O pastor Nilo está dizendo que crer na verdade é uma posição que você toma, é uma decisão que você toma e não um sentimento. Você decide crer. A fé invisível, olha que frase bonita. A fé invisível toca o intangível e toma posse do impossível. A fé toca o intangível, aquilo que é impossível de ser tocado, e transforma o impossível em realidade. Deus cuida de nós. Mateus 10, aliás, perdão, Mateus 10 mesmo, 29 até 33, eu já estou quase que acabando, não vou dizer que estou acabando, mas quase. Mateus 10, para não ser... Porque o pregador fica falando, né? Estou terminando. Eu estou terminando e não termina. E continua, né? Mateus 10, 29 até o 33. Olhe só o versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer no inferno, fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitio, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Até mesmo
os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Se nós não confiarmos no Senhor e na sua palavra, nós estamos negando a Jesus diante dos homens. E não espere nada de Deus, porque você também será negado diante de Deus por Ele. Preste bem atenção nisso. Se você não crer na palavra de Deus, você está negando a Jesus. Eu estou negando a Jesus. E porque negamos a Jesus, Ele nos nega diante do Pai. Oh, mas Deus é amor, Jesus é amor, e a essência dele faz com que seja impossível Ele se irar contra alguém. Leia a palavra. É o que o filme A Cabana diz na sua lógica. O livro e o filme. É impossível que Deus não perdoe. É impossível. É impossível que Deus não perdoe. Porque a sua essência é amor. Mas Ele está dizendo, se você me negar diante dos homens, eu vou te negar diante do meu Pai. Em Mateus 7, 21 a 23, Ele é mais incisivo ainda. Porque vai chegar naquele dia e vai dizer, nós profetizamos em teu nome, curamos os enfermos, expulsamos os demônios em teu nome. Profetizamos em teu nome, curamos os enfermos em teu nome, expulsamos os demônios em teu nome. E Ele vai responder o quê? Apartai-vos de mim, vós, malditos vós que praticais a iniquidade. É terrível isso. Eram pregadores do Evangelho, mas eram praticantes da iniquidade. Negavam a Jesus diante dos homens. E por isso foram negados diante do Pai que está nos céus. Isso é muito importante, queridos. Em 2 Coríntios 4, versículo 7 e versículo 10, a palavra de Deus diz que o Senhor colocou em nós tesouros em vasos de barro, para que a glória seja dele e não nossa. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9, versículo 7 a 10. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Ele colocou tesouros em nós, tesouros que nós que somos de barro, para que a glória seja dele e não nossa. E muita gente insiste em reter essa glória. Muita gente está insistindo em reter essa glória. Essa glória não nos pertence. E ele diz que a glória dele ele não dá a ninguém. E ele vai cobrar essa glória. E quando ele cobrar, vai ser muito sério, queridos. Quando nós queremos avivamento nas nossas vidas, quando nós queremos avivamento nas nossas vidas, nós precisamos entender isto, de que Deus faz exigências a nós, e nós não podemos reter nada. Não podemos reter absolutamente nada. Para quê? Para que a vida de Deus se manifeste em nós. Nós precisamos aprender a mortificar, a matar a nossa carne todos os dias. Como Paulo dizia em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Já não vivo mais eu, é Cristo quem vive em mim. A vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Paulo não serve para mais nada. Jonas não serve para nada. Dirceu não serve para nada. Francisco não serve para nada. Nilo não serve para nada. A vida que agora vivemos é a vida de Cristo em nós. Isto é que vale a pena. É esse tesouro que nós temos dentro de nós, a vida de Deus dentro de nós. E nós precisamos entender que se Ele colocou a vida de Deus dentro de nós, a sua vida dentro de nós, Ele não vai cuidar de nós.
Você acha que nós precisamos buscar soluções lá fora no mundo, lá no Egito, meus queridos? Não precisamos. Nós precisamos sim aprender a depender de Deus. Guarda comigo, diga comigo: confiar, esperar e depender. É o que nós precisamos fazer. E a sua pergunta é: mas pastor, está demorando muito. Eu disse a você que eu estou esperando 14 anos, queridos. Abraão esperou 25. José esperou 13. Dos 17 aos 30. Davi, 7 anos por Judá, 14 anos por Israel. Todos os homens de Deus esperaram. Todos os homens de Deus esperaram. E Jesus também deu uma ordem para os discípulos, para que eles também aprendessem a esperar e depender dele. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Eles cumpriram a ordem, ficaram em Jerusalém. A Bíblia fala que naquele dia que desceu o Espírito Santo, estavam 120 pessoas. Mas em Coríntios fala que dos que viram o Senhor subir, eram mais de 500 pessoas. Onde estavam os 380? Só 120 ficou em Jerusalém. Mais de 500 viram Jesus subir. E ele disse: fica em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Em Jerusalém tinha 120 esperando. Onde estavam os 380? Eu faço essa pergunta para você. Onde muitas vezes nós estamos quando o fogo de Deus cai, quando a glória de Deus cai? Quando o Senhor vem renovar a sua unção na sua igreja. Onde nós estamos? Porque Ele não dá aviso, queridos. Ele não fala: gente, próximo domingo, todos na igreja, que a irmã Helenice vai se levantar e vai ser usada por Deus lá no palco. Então você esteja no próximo domingo. Tá? É assim que Ele faz? Você sabia, irmã Helenice, que ia acontecer isso hoje? Você já veio para cá preparadinha, o Senhor vai me usar poderosamente. Era assim? Não, irmãos. Não é assim que funciona, não. A gente não chega aqui já sabendo: o Senhor vai curar, o Senhor vai ressuscitar. Raríssimas vezes Ele fala alguma coisa, porque senão a gente também amedronta. Muitas vezes, queridos, quando a unção de cura está tão forte na igreja, que o Espírito de Deus está se manifestando, Ele vem a quem está pregando e diz: tem ali alguém de cadeira de rodas, diz: vai lá e levanta ele. Já aconteceu isso comigo. A pessoa está sentada daquele lado e o Senhor vai lá e levanta. Jesus. Porque passa na nossa cabeça flechas de pensamento: e se ele não levantar? E se ele não levantar? É melhor a igreja estar de olho fechado, com as mãos levantadas, que é para não ver esse caso. Tudo isso passa em flechas de pensamento. Os nossos pensamentos são milissegundos, eles vêm rapidamente. Quando Pedro estava ouvindo Jesus falar, e ele virou-se: não vai acontecer isso. Não vai te acontecer nada disso. Jesus vira-se imediatamente e Pedro diz o que para ele? Para trás de mim, Satanás. Aquilo Pedro não estava maquinando, foi um flash de pensamento. Precisamos ter cuidado com essas coisas também. E aí você diz assim: mas pastor, está demorando muito. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, isto vai durar? Pastor Hernandes Dias Lopes disse o seguinte: Jó fez 16 vezes a mesma pergunta a Deus. Por quê? Por quê, Senhor? Queixou-se 34 vezes a Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus? 70 perguntas. Jó queixou-se 16 vezes. Não, perguntou a Deus 16 vezes. Por quê que isso me acontece? Queixou-se 34 vezes. E Deus lhe fez 70 perguntas e nenhuma resposta. Nenhuma resposta. E Jó era um homem temente a Deus, que se apartava do mal.
E Deus permitiu que o diabo fizesse aquilo na vida de Jó. Mas Jó declarou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu ando contigo. Eu ando contigo. É isso que Deus quer de nós. Até quando, Senhor? A resposta está aqui. Isaías capítulo 32, versículo 15. Até quando, Senhor? O povo de Israel perguntou: até quando, Senhor, isto vai durar? E o versículo 15 dá a resposta de Deus: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Até quando, Senhor? Até que do alto sejais revestidos de poder. Sem esse poder nós não fazemos nada. Sem o Espírito Santo nós não fazemos nada. Nós temos ouvido nesses dias todos esta frase: está consumado. Jesus já providenciou tudo o que nós precisamos lá na cruz. Tudo. Mas sem o Espírito de Deus nós não temos acesso a nada. A nada. Sem o Espírito de Deus nós não temos acesso a nada. Porque quando nós andamos pela carne, na força do nosso braço, o Senhor não opera. Ele não opera. Avivamento não vem pela força do braço. O pastor sempre fala isso, que avivamento não vem por manipulações dos homens. Avivamento vem diretamente da parte de Deus, do trono de Deus. Até quando, Senhor? Até que o Espírito Santo, até que seja derramado sobre nós o Espírito lá do alto. Eu estava ouvindo uma palavra de um homem de Deus, e ele dizia isto: se nós não removermos da nossa vida, o que diz lá em Hebreus, no capítulo 12, 1 e 2, convém-nos, vamos lá? Hebreus 12, para terminar, 1 e 2. Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos olha a paciência aí de novo, com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Queridos, pensa bem nisso. Nós precisamos atentar para isso. Nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Hebreus 11 nos dá uma relação dessas testemunhas. E não só, durante a história da igreja, muitas testemunhas foram levantadas. Durante os nossos dias, muitas testemunhas também foram levantadas. Então nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas de que esse evangelho é verdadeiro e poderoso. E ele diz isso, que nós precisamos ter o cuidado e não deixar nos enredar pelo pecado. O pecado tem que ser extinto da nossa vida, tem que ser expurgado da nossa vida, tem que ser eliminado da nossa vida. O pecado não pode ser aceito. E se houve, tem que pedir perdão, se arrepender diante de Deus, converter, mudar a rota, não ir mais para isso, e não praticar mais, e não permitir que o diabo venha, como Senaqueribe: não há Deus que vá te livrar. Assim, porque é cumprimento da sua palavra. Mas também há embaraços, não é só pecado não,
Há coisas que nos embaraçam da nossa vida. Há coisas que nos embaraçam. Quanto tempo gasta na televisão? Quanto tempo gasta na internet? Quanto tempo gasta no jogo de futebol? Quanto tempo gasta com tantas coisas fúteis para alegrar a nossa alma? Coisas que só alegram a alma, dão um bem-estar momentâneo. Isso tudo é embaraço. E ele diz, você tem que se livrar destas coisas, deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto rodeia. O embaraço está aí do teu ladinho, pronto para pegar você. E nós não podemos permitir que o diabo venha nos segurar com pecado e com embaraço. Até quando, Senhor? Quando nos libertarmos de todo o pecado e de todo o embaraço em nossas vidas. Pastor, eu já estou livre do pecado, então também se livre dos embaraços. E o Espírito lá do alto será derramado sobre a tua vida. E o deserto se transformará em bosque. Um bosque verde, com frutos, água cristalina. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para a sua vida, queridos? Fique de pé agora em nome de Jesus Cristo. Oh Pai, obrigado Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Sabe, faça você mesmo orando com o Senhor. Você que sabe o quanto você quer. Eu posso orar aqui e falar, mas você que sabe o quanto você quer. Você compreendeu a palavra de Deus? Você recebeu a palavra de Deus? Em vos, vou repetir este versículo. Isaías 32, 30, 15. No arrependimento, na conversão e na paz produzida pela fé está a tua salvação. Na paciência e na tranquilidade está o teu poder. Arrependimento, conversão e paz produzida pela fé está a tua salvação. Na paciência e na tranquilidade está o teu poder. Seja paciente, seja tranquilo e deixa Deus operar na tua vida. Se é isso que você quer, levante a sua mão agora e peça isso a Deus em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. É isto, Senhor. É isto que nós queremos. É isto que nós queremos das nossas vidas, Pai. É isso que nós queremos nas nossas vidas, Pai. Nós queremos o arrependimento, a conversão e a paz produzida pela fé, porque queremos ser salvos, Senhor. Nós queremos também a paciência e a tranquilidade para termos o poder que vem do alto. Nós queremos, Senhor, que o Espírito lá do alto seja derramado sobre nós e transforme as nossas vidas num bosque agradável, num bosque verdejante, Senhor. Em que o Teu Espírito habite em nossas vidas poderosamente, Senhor. É isso que nós queremos, meu Deus. Não só cantar, oh Espírito do Senhor vem. Não, o Espírito do Senhor habita em nós. E nós queremos ter uma vida transformada, para que Ele tenha liberdade dentro de nós, para operar, para agir, para fazer, através de em nós, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te damos graças por esta noite maravilhosa, porque sabemos que há muito mais, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.